Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Antônio Anastasia. E o nosso tema é a possibilidade de a gente ter uma nova maneira de recuperação da nossa população carcerária. Bom, depois da gente ter visto no começo desse ano, né, senador, a crise do sistema penitenciário, chega agora no plenário do Senado um projeto de uma nova lei de execução penal, que vai ser apreciado aqui no plenário da Casa, e nessa oportunidade, o senador Anastasia, que pretendia apresentar um projeto sobre o tema da recuperação dessa população carcerária, propõe então uma emenda à nova lei de execução penal, que pode multiplicar um projeto, uma proposta exitosa, uma experiência que seu Estado já fez, por todo o território nacional. Eu queria que o senhor desse para nós mais detalhes sobre essa proposta, senador. Muito obrigado, Tânia. Quero cumprimentar todos que nos acompanham pela TV Senado e dizer que, de fato, é uma oportunidade que nós temos hoje no Brasil de se estender um modelo muito vitorioso e muito exitoso em meu estado, Minas Gerais, na questão da recuperação daqueles que eventualmente cometeram crimes e foram condenados. Na verdade, já na década de 80, criou-se um mecanismo com a participação efetiva da sociedade em pequenas unidades de recuperação de condenados. A participação da sociedade é fundamental, não só com a presença do juiz, mas do membro do Ministério Público e de entidades da sociedade local daquela cidade, que passaram a interagir com seus próprios presos. E criou-se essa figura chamada APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. O nome condenado hoje nem se usa mais, mas permaneceu porque é um nome histórico. Essas APACs, na realidade, significam a participação efetiva da sociedade na recuperação dos detentos. Mas o que é uma participação efetiva da sociedade? A participação significa, em primeiro lugar, nós não temos guarda penitenciária, não temos armas. Então, essa unidade é controlada pelos próprios presos, que interagem com a cidade, compram mantimentos, vendem mantimentos, plantam ali uma pequena horta, vendem os seus produtos, fazem artesanato, vendem os seus produtos, a sociedade comparece lá, dá aulas, dá orientação profissional, dá orientação espiritual, e aí é muito importante a pessoa da sociedade, porque há de fato um acompanhamento religioso importante para que a pessoa possa de fato, do seu ponto de vista espiritual, se redimir daqueles crimes que eventualmente tenha cometido. E essa figura da PAC é muito vitoriosa, não só porque ela permite, pelos indicadores oficiais, uma recuperação de 80%, tanto que não há a reincidência de 80%, enquanto que no sistema prisional comum, nós acompanhamos isso, não chega a 10% o índice de recuperação. É o inverso. É o inverso. E, por outro lado, é muito mais econômico. Imagina uma unidade prisional que não tem pessoal do governo, que a alimentação é feita pelos próprios presos. Então, tudo isso é muito mais barato, o custo fica muito mais baixo. Claro que o Poder Executivo paga as despesas básicas, de energia, água, etc., a própria construção do imóvel, mas é muito mais barato que as unidades regulares e tradicionais. Então, esse é um mecanismo que funciona bem. Em Minas Gerais, existem algumas que são simbólicas. A primeira delas é a cidade de Itaúna, que foi a primeira do estado. Vale a pena a visita. Aqueles que nos acompanham, que eventualmente gostam do tema, estudantes, profissionais da área, devem conhecer. Temos também Nova Lima, temos Santa Luzia, temos de Paracatu, várias cidades mineiras têm a figura da PAC. Claro que ela não é destinada a todos os detentos. Aquele que é de alta periculosidade, que tem eventualmente algum tipo de distúrbio, esse não é conveniente. Mas isso é exceção no sistema penitenciário. O grosso do universo do pessoal, do público que é levado, daqueles que são apenados, são pessoas normais, que cometeram ali um ato de infelicidade, caíram numa tentação, cometeram um equívoco, cometeram crime, são condenados e querem se recuperar e conseguem. O método APAC é a prova disso. Por isso mesmo, nós estamos apresentando agora, no nova proposta da Lei de Execução Penal, que é uma proposta de autoria do senador Renan, com relatoria do senador Jader Barbalho, uma emenda até muito singela, que era o nosso projeto original, que ia colocar dentro do elenco das figuras da Lei de Execução Penal a figura das APACs, que a APAC, inclusive, pode coexistir geograficamente com uma planta maior, que seja uma planta penitenciária, uma área tradicional, né? Mas em outra unidade, outro prédio, um prédio apartado. Porque é importante que haja, de fato, até que aqueles que estão no sistema tradicional vejam a APAC e vislumbrem ali a possibilidade da sua evolução no regime penal. Entendi. Hoje, em Minas Gerais, por exemplo,
quando uma pessoa é levada ao sistema penitenciário, a primeira coisa que ela almeja ainda é ir para a PAC, porque ela sabe que lá ela certamente terá a oportunidade de aprender, de conviver num ambiente mais sadio, sem violência, vai poder trabalhar, vai ter uma higiene melhor. Então, tudo isso faz parte do projeto das APACs, que é um projeto, volto a dizer, extremamente exitoso. Senador, tem critério para o tamanho da unidade que abriga as pessoas? Não há um critério, não há um figurino pronto. Claro que não é grande, jamais será grande, porque até pelo modelo existente não vai passar de 100, 120, 140 pessoas no máximo. Ou seja, a superpopulação também não vai ter, né? Não tem como, até porque são os próprios presos que se autotutelam ali dentro, fica com a chave. Não há guarda penitenciária. É claro que o acompanhamento diário do Ministério Público e da Magistratura para verificar se está sendo feito tudo de acordo. E como o índice de fuga é quase zero, como o índice de ressocialização é muito grande, é um projeto muito benemérito. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade aqui no Senado de trazer esse debate, conversar com os colegas. Na semana passada, na sabatina feita da doutora Maria Tereza para o Conselho Nacional de Justiça, ela que é a Procuradora de Justiça do Estado do Paraná, foi secretária de Estado de Justiça do Paraná, durante boa parte da sua sabatina aqui na CCJ, ela só falava das APACs, manifestando a sua adesão, a sua simpatia, a sua admiração por esse sistema, que é um sistema, como eu disse, portanto, muito positivo e tem todas as condições de se estender para todo o Brasil, para substituir esses calabouços medievais, essas masmorras hediondas que nós acompanhamos pelo Brasil afora, que não só são caras, mas são fábricas de bandidos e, é claro, lugares de tragédias como que vimos no início do ano. Eu acho que o sistema penitenciário brasileiro tem condições de ter vários modelos. O sistema da PAC, com determinado perfil, que é até mais numeroso dos presos, que fica ali próximo da família, interage com a família e com a sociedade. As penitenciárias tradicionais e até as PPPs, que também funcionam bem, que são mais caras, mas para um outro tipo, outro perfil de condenado. Nesse modelo, fica mais fácil do preso, vamos dizer assim, a gente sabe que tem uma população carcerária que espera a ser libertada porque já cumpriu sua sentença ou espera julgamento. Esses casos onde a pessoa fica presa numa burocracia ali sem nenhuma perspectiva de ver sua sentença já cumprida respeitada ou mesmo de já ter uma sentença para poder cumpri-la, se reduz nesse tipo de modelo? Muito, porque como há uma relação entre o juiz da execução penal e do promotor muito próxima com o preso, porque a responsabilidade do juiz ali é muito grande. Ele não é só um titular da vara de execução penal mais distante do grande presídio. Ele é um juiz que frequenta a PAC, que ele precisa ir à PAC, com o Ministério Público, conversar com os presos, orientá-los. Então, ele conhece os casos, quase que diria pessoalmente. E a evolução da pessoa, e a evolução da pessoa e as condições para as graduações de sua liberdade. Então, Entendi. em todos os sentidos, é muito positivo. Volto a dizer e insistir. Não é uma panaceia, não serve para todos. Mas se nós tivermos no Brasil, em cada cidade pequena e média, as unidades da PAC, nós teríamos uma redução brutal do número de vagas necessárias às penitenciárias, que ficariam só para aqueles mais perigosos, nas cidades maiores, onde há mais dificuldade até da participação da sociedade. Então é muito importante que nós tenhamos a PAC com a participação da magistratura, do Ministério Público e da sociedade local. Agora, a partir do momento que ela for incluída nessa nova lei de execução penal, ela passa a ser uma possibilidade, mas não é uma obrigatoriedade que o ente federativo adote esse novo instrumento, vamos Exatamente, dizer assim. é uma opção. É uma opção a mais que se coloca. Nós colocamos como um instrumento à disposição da autoridade estadual para que, caso queira, ela pode também caminhar para as APACs. Não é? Então, na verdade, é quase uma coisa pedagógica, um estímulo didático para que os demais estados da federação se inspirem também no modelo da PAC, que funciona bem e que possa acolhê-los, com a participação das igrejas e com a participação, como eu disse, da sociedade. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Lembro também que há a possibilidade de você rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.